vindo da nossa época, mas naquela época não tinha internet, não tinha essa loucura que é hoje de celular, computador, e a gente era tão feliz, né? Se dava tão bem com todos, e as amizades eram diferentes, os tempos eram outros, não tinha aquela coisa do que nós classificamos, podemos classificar dessa forma, o vício da internet, aquela coisa maluca que se tornou hoje. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar com a doutora Josiane. Antes disso, agora sim já temos condição, depois de uma falha técnica aí, de colocar este vídeo que eu vou estar acompanhando aqui ao lado da doutora Josiane e a gente vai entrar justamente na nossa conversa por aí. Acompanhe esse vídeo aqui, põe na tela. 3 crianças diferentes, 3 hábitos bem comuns. Fernanda, Renato e Giovana são moradores do mesmo edifício, localizado na Grande São Paulo. O prédio até possui algum espaço para eles brincarem, como áreas verdes, piscina e um quintal bem grande. Mas o que realmente prende a atenção desta garotada é o mundo virtual dos jogos eletrônicos e internet. Eu tenho um DS, eu tenho computador, eu tenho celular e agora eu quero ganhar um iPad. Eu sentei aqui ao lado do Renato, mas parece que ele nem percebeu a minha presença. Renato? O que você tá jogando aí? Temple Run 2. Você joga bastante, assim, muitas horas por dia? Sim. Você gosta? Sim. E há quanto tempo que você tem esse iPad? Há quanto tempo você tem o iPad? Eles nem prestam atenção na pergunta. Em agosto do ano passado, toda última sexta-feira, eles podem levar brinquedos, né, na escola. E eu falei para ele, você não vai levar um brinquedo, né, filho? Ele falou, não, porque todos os meus amiguinhos vão levar DS. E ele não tinha um DS. Mara, quantas bonecas a Fernanda tem? Eu acho que por baixo ela deve ter umas 100 bonecas. 100 bonecas. E ela brinca com tudo isso? Hoje não. Foi trocado por jogos eletrônicos. Giovana, qual brincadeira assim que você mais gosta? Jogar no iPod. E pular corda, você gosta? Mais ou menos. Eu prefiro jogar no iPod. E amarelinha? Não. Agora ele fica o dia inteiro, me deu um sossego. Descobri até que muitos pais, eu acho que compram porque eles param mesmo, eles dão sossego, eles ficam o dia inteiro. Para a escritora e educadora Denise de Oliveira, brincadeiras lúdicas e educativas acabam perdendo espaço e fica difícil competir com tantos atrativos tecnológicos. Mas fica uma dica que pode dar certo. Bom, a criança, para a mãe, é interessante que ela tá ali dentro de casa, quietinha, protegida, né? Segura, brincando em frente a um computador, um tablet, jogando. Mas criança é criança. A criança tem que brincar, tem que jogar bola, tem que pular, tem que interagir com os amiguinhos. Tem um mundo de coisa aí para explorar, para descobrir, né? Tem os livros, ele tem que estudar. Então, a dica é, vamos dividir o tempo. Vamos jogar um pouquinho, vamos ler um pouquinho, vamos brincar. Usa o tablet, os joguinhos, é interessante, porque isso é do mundo da criança. Ela tem curiosidade, então você não vai negar um tablet, um joguinho para a criança. Claro, tem que estar, mas vamos dividir o tempo, eu acho bacana dividir esse tempo. Muito bem, vem aqui para mim, nós você teve a oportunidade de acompanhar aí o nosso vídeo, que trata justamente, deu para perceber na matéria, crianças já bem novinhas e que já estão entrando nessa onda de serem aí as chamadas viciadas em internet e jogos eletrônicos, né? Vou para essa câmera aqui agora, produção. Então a gente vai entrar nesse assunto justamente. Doutora Josiane, o que me chamou a atenção no vídeo, e a gente estava acompanhando aqui, será que essas crianças de hoje em dia sabem o que é um pula-corda? O que é uma amarelinha, a brincadeira que a gente fazia antigamente, o esconde-esconde, enfim, tantas outras brincadeiras aí, que se você falar para as nossas crianças de agora, eu não sei o que é isso não, mas está lá no celular aprendendo jogos que muitas vezes nós adultos temos dificuldade inclusive de aprender. Como é que é esse mundo hoje? Daqui a pouco nós vamos falar dos adultos também, mas começando pelas nossas crianças e por esse vídeo que você pode acompanhar. Tá, antes de mais nada, Marcelo, quero agradecer o convite. É um prazer mesmo estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? Espero que tantos outros, né, que a gente possa falar. Quando a gente fala das crianças, é bom a gente lembrar que os pais
são os grandes ensinadores das brincadeiras para as crianças, né? Eles aprendem entre elas, mas eles aprendem muito com os pais. E os pais também estão nesse mundo da internet que às vezes eles se esquecem que eles precisam estar junto com as crianças ensinando como que é uma amarelinha, porque isso é do nosso tempo, né, Marcelo? Como que é pular corda, brincar de esconde-esconde, né? Então os pais precisam, e isso com a criança não é difícil de fazer, porque a criança ela consegue receber a intervenção mais fácil que o adolescente. Então, o pai que se posiciona, a mãe que se coloca nesse lugar de ensinar, vamos para o quintal, eu vou fazer uma amarelinha, vem cá, eu vou te apresentar como que é essa brincadeira, né? A criança pode, lógico, se interessar mais pela brincadeira do que por qualquer aparelho eletrônico. E como a educadora fala, não sei se foi a educadora ou uma pessoa que falou aí no vídeo, que ela disse assim, que às vezes fica mais confortável para os pais, né, que a criança fica quieta em casa e fica guardadinha em casa. É verdade isso, só que o comprometimento emocional e a possibilidade da criança ter uma compulsão por aquilo é muito grande. Então a gente tem que ficar atento e ensinar para as crianças as brincadeiras. Tá certo, nós estamos tendo pequenos probleminhas aí com o microfone da doutora. Eu vou passar esse microfone para ela aqui, para ela poder falar com a gente, para a gente ouvir melhor. Temos algumas dificuldades, está me dizendo aqui a produção, mas deu para entender bem essa abertura. Eu tenho o que, produção? Uma participação pelo nosso WhatsApp? É uma pergunta para a doutora Josiane. Então, por favor, manda para a gente o áudio desta gravação, desta participação. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os amigos do programa Cidade Total. Parabéns ao programa pela participação da doutora Josiane no programa de hoje. E falando desse importante assunto, os viciados na internet. Doutora Josiane, falamos muito de crianças e adolescentes na internet, onde nem as famílias se conversam mais. Doutora Josiane, a internet e o mundo moderno não podem vir a ser um grande problema também para os adultos? Meu nome é Eduardo Augusto Leite, do Jardim São Paulo, aqui em Americana. Muito obrigado, viu, Eduardo, pela sua participação. Obrigado a todos aqui do Jardim São Paulo, de Americana, fazendo uma pergunta que é justamente um assunto que eu ia entrar com ela aqui, porque hoje as famílias, doutora Josiane, a gente fala das crianças, dos adolescentes, né? Mas as famílias estão, assim, alucinadas com essa questão. E agora com o celular, o tal do WhatsApp, o tal do Facebook, as famílias não se conversam mais, não há diálogo, não há reuniões mais familiares, não há mais jogos, ninguém mais para jogar dominó ali. O pessoal quer saber tudo e ficar ali vidrado, muitas vezes, na internet. E é isso que o Eduardo, lá do Jardim São Paulo, está querendo saber. É muito simpático ele, muito bom também ele ter perguntado. Eduardo, todo ser humano ele tem alguma coisa que não está muito ajustado nele, né? É por isso que existe a psicanálise e a psicologia, para a gente tratar e se integrar e se sentir bem. Quando aparece um elemento novo na sociedade, aquilo pode servir tanto para o bem como para o mal. Uma pessoa que ela não está bem com ela pode usar a internet como um objeto, um elemento que vá de encontro com algum problema que ela tem dentro dela. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, ela pode ir em busca da internet, né, tem alguma fobia, alguma coisa nesse sentido. Uma pessoa que não é satisfeita com a vida dela e pela internet ela pode produzir o que ela quiser, ela pode mudar a idade, ela pode mudar a foto, né, ela pode fazer uso da internet por esse problema. E assim vai, né, por vários problemas, né. Uma pessoa que é muito ansiosa e que não aguenta esperar nada, a internet é um prato cheio. Quando não trava, né? Mas assim, cada vez mais estão surgindo os aparelhos muito rápidos que faz aquela pessoa que tem dificuldade de esperar não entre naquele período da espera, porque toda hora ela está clicando e está aparecendo várias telas, vários sites, e daí ela não fica com o espaço vazio da espera e fica com a dificuldade de se desconectar
para conectar daí no mundo real. Mas por quê? Existe já algum comprometimento anterior, né? Alguma disfunção, algum desequilíbrio que faz a pessoa se conectar de uma forma nociva para ela, até de uma forma compulsiva, e que daí vai atrapalhar a vida dela e a vida dos familiares. Às vezes, a pessoa se conecta com um tipo de coisa, que nem, por exemplo, jogos. Quem tem uma tendência a depender de jogos, que ia muito em cassino, jogava muito bingo de forma assim compulsiva, né? De todos os jogos que a gente conhece, na internet ele pode fazer esse caminho e ficar viciado naquele jogo. Ou por sexo, que tem páginas de pornografia, né? Ou pela internet uma busca que acaba se tornando desenfreada, né, doutora? Desenfreada. E eu já atendi casais que se separaram porque um dos parceiros ficava todo o tempo na internet e não conseguiu se livrar, né, dos sites de pornografia. Eles se separaram. Depois eu orientei que buscasse tratamento, né, para que pudesse rever isso, porque o problema da pessoa ia se manifestar na vida dela de alguma forma. Com o surgimento da internet, é um caminho muito fácil e muito próximo para que se manifeste isso. Então, quem é dependente, vale dizer que nem todo mundo é, né? A internet é boa para muitas coisas, o WhatsApp é bom para muitas coisas, mas quem tem já alguma pré-condição, né, algum desequilíbrio, a internet pode ser um canal para isso. E aí a pessoa fica vinculada lá de forma prejudicial. Você comentou numa das falas sua aí, você falou o seguinte: tem pessoas que são rejeitadas pela sociedade lá fora, e eu já vi casos de mães relatando isso. Meu filho é viciado em internet, fica o dia todo na frente do computador, porque lá na escola ele era o patinho feio. As pessoas falaram que ele era feio, zombavam dele, e ele tem aquele mundo dele que é ali no computador, né, doutora? E acaba ficando realmente, isso vira uma consequência grave na vida dele, não é isso? Exatamente. E tem pessoas, né, que utilizam a internet em um determinado site, né, ou vários, mas também tem aqueles que se interagem através dos jogos, né, jogos online, né, que às vezes aquele que não consegue interagir, tem vontade de interagir, mas não consegue, né, da forma ali, né, no real, né, ao vivo ali, que, aliás, isso está sendo muito difícil, né, encontrar adolescentes que estão fazendo jogos diferentes da internet, porque a maioria deles todos estão jogando pela internet, né? Mas assim, se a pessoa se sente rejeitada de alguma forma, ou no trabalho da escola, né, numa proposta que a professora coloca, né, ele pode fazer esse caminho, porque ali ele tem uma grande tendência de ser aceito, né? E ele pode fazer esse caminho para compensar. Só que, detalhe, isso não resolve o problema dele. Isso é muito importante a gente lembrar. Pode trazer um alívio, como a droga. Quem usa sabe que traz um alívio ali das angústias, mas isso não resolve o problema anterior. Precisa de um tratamento, um acompanhamento. Por exemplo, Precisa de um tratamento e um acompanhamento. Com certeza. Tem mais uma participação, está me dizendo a produção, pelo nosso WhatsApp. O telespectador participando com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Aqui é a Luana, da Cidade Nova, em Santa Bárbara. Eu gostaria de saber da doutora Josiane quais os riscos de jogos violentos para jovens, adolescentes, crianças. Um abraço. Obrigado pela sua participação, viu? Eu ia sugerir até que a gente deixasse para a semana que vem esse tema dos jogos violentos, o que isso pode interferir na personalidade. Já vi muitos casos, pessoas comentarem: meu filho era viciado em jogos violentos e de repente se tornou violento. Isso pode acontecer, doutora Josiane? Pode interferir no caráter de um adolescente que é completamente viciado naqueles jogos sanguinários mesmo, violentos. Ele quer saber de entrar ali e matar todo mundo. Como é que é isso? Na verdade, como todos os outros jogos, né, ele tem que ter já uma condição anterior para ele vir a se identificar com aquilo e, de verdade, na vida real, se tornar, né, um assassino, por exemplo, né? Na grande maioria das vezes, o que eu acompanho e o que eu vejo, né, é que essa vontade de jogar esses jogos que matam, que sai sangue, essa violência grande assim, né,
tem mais a ver com uma questão emocional da criança, onde ela está com a agressividade dela deslocada. Porque todos nós temos agressividade, e a nossa agressividade ela precisa estar centrada, né? A gente precisa da força agressiva até para viver, para resolver nossos problemas, né? E da força agressiva para lutar pelas nossas coisas, para se impor, né? Então, quem tem a agressividade deslocada, os jogos de violência, ele pode ser um desfecho que ele dá por conta desse mal-estar que ele sente da agressividade dele. Só que qual é o perigo, né? Dele ficar vidrado naquilo, porque libera adrenalina, né? E dá muita emoção aquilo, né? E ele começar a habitar o pensamento dele só esses tipos de pensamentos. Então, é como um lixo, né, vai enchendo, ele fica com aquilo habitado, né? Mas essa preocupação que muitos pais têm, né, se ficar jogando jogos violentos, ele vai matar alguém, por exemplo, né? Isso tem que ter um perfil para fazer isso, né? Na maioria das vezes a gente vê que é uma agressividade deslocada e que através desses jogos eles tentam organizar isso, né? E na verdade também não organiza. Agora, ficar poluído com aquelas cenas que dá vontade de voltar a jogar, é o grande perigo para a compulsão, dele ficar viciado no jogo pela compulsão, pela adrenalina que aquele jogo dá para ele. Uhum. Bom, voltando a falar a questão da internet em si, os vícios da internet, para a gente fazer aqui uma explicação geral, que envolve crianças, adolescentes, os adultos e a família. Qual a consideração e o conselho mesmo, né? Nessas horas eu acho que o conselho vai muito bem de famílias que são completamente desestruturadas por conta do vício da internet. A internet dentro de casa já se tornou um problema. Existe um conselho, um acompanhamento nessas horas para essas pessoas? Para a família toda, a começar da criança até o adulto, doutora? Se a família já percebe que já está muito afetada por isso, né, às vezes tem que procurar um atendimento psicológico, né? Agora, se é uma família que está percebendo que está correndo o risco de ficar, né, ela tem que realmente prestar atenção, né, e começar a partir do adulto perceber isso. Quanto tempo eu fico na internet? Eu chego em casa, já vou direto no computador, meu filho me chama, eu falo, espera um pouquinho, e daí ele vai atender o filho só daqui 1 hora, 1 hora e meia? Se ele perceber que ele está nesse movimento, com a internet ou com o WhatsApp, né, qualquer coisa nesse sentido, ele tem que parar e rever, porque para se tornar uma compulsão para a gente mesmo, né, não é difícil a gente começar a ficar, porque esses programas liberam muita adrenalina, muita energia, e a rapidez é estimulante, né? Então, se a gente perceber que está ficando desse jeito, que fica só pensando, vou entrar no Facebook, vou entrar no WhatsApp, na internet, e esse prazer de ficar lá. E outra, na hora que você quer desligar, não consegue desligar, se você falar, eu tenho que sair, não consegue sair, tem que tomar muito cuidado. Precisa fazer a força de fechar, né, e chamar a família para fazer alguma outra atividade. Porque a gente tem que substituir esse momento por uma outra coisa. Porque a família que tem uma alternativa e que ela percebe que isso é bacana, vai fazendo a troca, né, desse elemento por um outro. Então, que as famílias possam tentar rever, né, olhar bem para ela e pensar assim, isso não acontece só na família do outro, isso pode estar acontecendo na minha, né? E falar, não, nós vamos sair para passear, nós vamos sair para brincar, nós vamos sair para fazer coisa gostosa. E lógico que a gente pode ficar na internet, mas assim, com a capacidade nossa de parar na hora que a gente fala, agora eu paro, porque eu que domino ela, não ela a mim. Tá certo. Na semana que vem a gente pode entrar mais nessa questão dos jogos, né? Essa questão dos jogos, o que isso pode interferir na personalidade mesmo das crianças, dos adolescentes, e casos, inclusive, que a gente tem acompanhado também de pessoas que estão, pais que se desesperam por esta situação. Eu estava vendo uma brincadeira, é uma brincadeira, mas é algo sério para a gente se pensar a respeito. Esses dias eu vi alguma coisa, uma charge mesmo lá na internet, estava na internet, e eu estava vendo lá uma pessoa falou assim, acabou o sinal da internet, perdi o sinal, fiquei sem internet, descobri que tinha algumas pessoas em casa e descobri que eles eram da minha família, né? Quer dizer, ela está se esquecendo de saber quem é quem dentro da própria casa, porque o mundo virtual está, muitas vezes, é uma brincadeira, era em tom de uma charge mesmo, de brincadeira.
Mas é uma brincadeira para todos nós nos pensarmos. Exatamente. E só um comentário, não basta ir longe. Esses dias que teve essa tempestade, que acabou a energia em um monte de lugar, que um monte de gente ficou sem telefone, sem WhatsApp, sem internet, sem energia, né? Sem nada. O desespero que muita gente ficou, porque não sabia o que fazer com a abstinência, né? Porque daí não tinha como mexer mais com nada disso. Tem gente, se você tirar o celular um dia, é perigoso dar um piripaque. Então a gente tem que olhar para a gente e falar, deixa eu ver onde que eu estou nisso tudo.